Graça e paz, povo de Deus. Nesta tarde, meu povo, eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para vocês nesta tarde, diretamente do trono de Deus, porque sabemos que estamos passando por tempo difícil, as coisas não tão fáceis, mas o Senhor Deus tem uma palavra nesta tarde para os irmãos. Eu vou ler a palavra aqui no livro do profeta Joel, profeta do avivamento. E profeta Joel, capítulo 1, versículo 14, Deus fala para os queridos irmãos nesta tarde. Prorrogai-se um santo jejum, convocais uma assembleia solene, congregais os anciões, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Lá no capítulo 2, versos 16, a palavra de Deus fala assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reunis os filhinhos e os que mama, saia os noivos de sua reclame e a noiva do seu aposento. Então, irmão, o que é que Deus quer falar para nós nesta tarde através da tua palavra? Os tempos estão difíceis, mas o que Deus quer? Deus chama o povo dele, o povo escolhido, para que coloque o joelho no chão, que coloque em oração. Deus pede para o povo, a assembleia, Deus pede para que toda a congregação, todo o povo escolhido de Deus, todo aquele que tem Jesus como único e suficiente Salvador, o povo que clama um Deus vivo, Deus de Israel, que a gente venha se pôr de joelho no chão, que a gente venha se prostrar diante de Deus nesses dias, para que Deus venha mudar as coisas que estão acontecendo no nosso país, na nossa cidade, né? Então o que Deus quer falar através do profeta Joel? Naquela época, a Bíblia nos relata aqui no livro de Joel, que Israel estava passando por uma grande tribulação, né? Os gafanhotos tinham invadido Jerusalém, tinham invadido a cidade de Israel e tinha destruído toda a plantação. E Deus permitiu que isso acontecesse, porque o povo se fazia rebelde naquele tempo. O povo começou a adorar outros deuses. O povo saiu do foco de Deus, e então o povo procurou as coisas do mundo e deixou as coisas celestiais, as coisas de Deus para trás. E naquele momento Deus permite que Israel fosse isolada, que Israel fosse atacada por uma praga de gafanhoto. E nesses tempos não é diferente, irmão. As coisas estão difíceis, os tempos estão difíceis, as coisas, tanta roubalheira, tantas coisas acontecendo, né? A gente está vendo que já estamos chegando no final dos tempos e as coisas estão cada vez mais pior, e Deus pede que a sua igreja se coloque de joelho, meus irmãos. Neste momento, nesses tempos, a gente tem que se pôr de joelho, de buscar a presença de Deus, colocar a cara no pó, subir aos montes e buscar Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus, Ele busca aqueles que adorem em espírito e verdade, irmãos. Lá no livro de Esdras, a palavra fala que Israel estava passando também por uma grande tribulação. Jerusalém tinha se tornado cativo da Babilônia. E aí passaram 70 anos e Deus permitiu que um rei viesse salvar aquele povo, que um rei viesse a devolver os objetos sagrados, e que um rei que não era um rei
assim, não era um rei judeu, que não era um rei judeus, fosse usado por Deus para que viesse colocar aquele povo em liberdade. E Deus chamou Esdras para poder levantar o templo, para poder erguer o altar de Deus, porque os objetos sagrados tinham sido devolvidos. E aí Esdras chamou o povo e se pôs de joelho em jejum e oração para que viesse trabalhar na obra. Com Neemias não foi diferente, meus irmãos. Quando Deus fez o chamado para Neemias erguer os muros de Jerusalém, que havia sido derribado, Neemias se prostrou, Neemias se colocou em oração, em jejum, para que Deus viesse dar vitória, para que Deus viesse dar sabedoria a ele, dar força para que ele pudesse estar erguendo os muros. Deus usou também a rainha Esther, e quando ela foi chamada para que fosse levada até os pés do rei, para que ela viesse, através da vida dela, Deus viesse usar ela, para que o rei desse um aval para que o povo pudesse lutar ao seu favor. Mas a rainha Esther se pôs também, convocou o povo e se pôs de joelho, se pôs em oração, para que através da oração, do jejum, da busca, aquele povo tivesse vitória, meus irmãos. Para que a gente possa ter vitória, a gente tem que se pôr de joelho em oração, buscar Deus em espírito e verdade. Lá em Crônica, a palavra de Deus fala que se o meu povo, que clama pelo meu nome, se converter dos maus caminhos, se humilhar e orar, que o próprio Deus, o Deus estava falando isso, o Deus de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso, que então ele ouviria do céu e